perdemos um bocadinho o nosso equilíbrio emocional durante o jogo, não só tático, mas também até algumas situações do aspecto da lei do que é o próprio jogo, disciplinares, mas é isso que um treinador tem que fazer e tem que se sentir e tem que passar aos seus comandados, porque quando tu estás num clube que em 25 anos ganhou um campeonato, é sinal que não está habituado a ganhar. E, portanto, isto parece que não tem influência, mas tem influência. E no caso do River é proporcionalmente inverso. Sim. Se o Flamengo não está acostumado a ganhar nos últimos anos, isso às vezes pode criar uma ansiedade grande nos jogadores, o River está acostumado a esses grandes jogos. Pode pesar uma desconfiança nessa hora, bater? Mas e os jogadores? É assim, Bruno, fossem os jogadores do Flamengo, jogadores comuns, eu acho que essa preocupação seria algo pertinente. Mas esse atual elenco do Flamengo é formado de muito cara que a gente está falando de pilha no Bruno Henrique, né? do Gabigol, a gente está falando dos caras que são experientes. Eu não estou falando do Renier. O Renier caiu na pilha. A gente está falando do Gabigol. É que, exceção ao Gabigol e o Bruno Henrique, o restante do elenco do Flamengo já passou por várias, Bruno. Você pega, por exemplo, o Gerson. Então por que a gente ficou 20 minutos falando aqui que o Flamengo caiu na pilha do... Esses dois caras caíram na pilha. Então, mas são os dois principais. Sim, mas eu não acho que... Porque, por exemplo, qual que é o grande problema de um time que chega a poucas finais ou que não é campeão há bastante tempo? Dá uma amarelada. Eu acho que até é diferente entre o amarelar e o se enervar. Uhum. E aí, quando o Jesus coloca, eu acho que a preocupação poderia... Pô, o River chega toda hora. É a terceira final em 5 anos. O Flamengo não chega a uma final de Libertadores desde 81, quando conquistou o título. Será que nós vamos sentir o tamanho do jogo? Eu acho que esses caras não vão sentir a partir do momento que você tem 2 laterais super acostumados a jogos grandes, a decisões importantes. Uhum. Decisões mais importantes até do que da Libertadores, por mais que isso doa nos nossos ouvidos. Você tem o Mari, que não é tão experiente, mas já jogava no exterior. O Rodrigo Caio, que já jogou na seleção. Aí você pega o Gerson, que já jogou pela Roma, já jogou pela Fiorentina. Eu não vejo esse time sentindo. Gosta de jogo grande. Já jogou até Champions também, mas... Tá, mas espera aí, a gente tá falando que esse time sentiu um jogo contra o Vasco. Não, mas sentiu são coisas distintas. Sentiu... Caiu na pilha. Caiu na pilha. E eu tô falando sentir de amarelar, de afinar, Sim, mas o Jesus acabou de falar, a gente acabou de ouvir o Jesus falando que tem um peso. A gente acabou de discutir que o Bruno Henrique e que o Gabigol caíram na pilha. No jogo contra o Vasco. Mas, assim, se o Bruno Henrique cair na pilha de novo contra o River fizer o mesmo nível de atuação de ontem, o torcedor do Flamengo vai adorar a pilha dele. O problema é ele cair na pilha e ser expulso, né? Sim, mas... Cai na pilha depois. Mas ele não... Como já aconteceu. Mas, Bruno, já aconteceu em jogo no Campeonato Carioca contra o Botafogo. Nem o Bruno Henrique nem o Gabigol passaram perto de ser expulsos ontem. Você viu algum jogador do Flamengo ontem, mesmo diante da pilha, da provocação, ficar perto do lance da expulsão? Então, não, mas a gente já... Por exemplo, o Mari podia ter sido expulso. Podia. O Jesus está falando aí do negócio de acostumado, de não sei o quê. Para valorizar, para se valorizar depois. Os meus amigos portugueses se falaram... for campeão, vai... Esse é um bom ponto. Hoje eu estava vendo pela manhã, né? O João Castelo Branco está em Lisboa produzindo material especial sobre Jesus. Ele estava lá com o Marcos Alves, que foi nosso colega aqui, brilhante jornalista, e com o Luiz Cristóvão, que é português, aliás, também brilhante. Sigam os dois no Twitter. O Luiz falava, a grande temporada do Jesus é a primeira. Porque ele é um cara que consegue mudar as coisas rapidamente, consegue mobilizar os jogadores e consegue, por muita habilidade dele também, passar para todo mundo a ideia de eu transformei isso aqui. Entendi. Né? Então... Faz parte do show dele. Exato. E as declarações dele vão muito nesse sentido. Quer dizer, não estava acostumado a ganhar, mas agora comigo vai ganhar. Né? Não estava acostumado a esse tipo de comportamento, agora comigo tá. Então, não tem ponto sem nó aí. Ele é um cara que tem uma autopromoção muito grande. Né? E assim, ótimo, a autopromoção do que é bom faz parte. Mas a gente está entrando nessa, Léo? Não é questão de entrar nessa, até porque a gente tem que elogiar o que a gente vê. Sim. Né? A gente não elogia o Jesus pelo que ele fala, a gente elogia pelo que ele faz, pelo trabalho dele. Mas achei essa reflexão interessante e, ao mesmo tempo, curiosa, né? Porque se a grande temporada é a primeira, significa que as outras são menores. É que aí você vai esperar o mesmo das temporadas seguintes mas também. tem que ver a temporada seguinte, é mais manutenção, tudo, tem uma queda mesmo.
Não, mas é legal porque, assim, o que ele falou vai exatamente ao encontro do que o Jesus tem falado e tem feito aqui. Sim, sim. Exato. Certo? Essa coisa de, não, tá, tô falando isso, mas é para eu sair como a grande estrela. Como tem sido, não é? Como Normal tem sido também. a grande estrela. Tomara que seja a temporada no conceito europeu, que ele pega um pouco mais do ano que vem. Mas o que interessa é agora, né, professor? Porque aí vai pegar o quê? Um Ano que vem estadual? é o Madureira. É um embalinho, né? Mas agora esse negócio de desconfiança, tudo. Tem umas pessoas que ficaram um pouco cabreiras aí depois desse empate, que daí começou a fazer conta do brasileiro, sei lá, vamos fazer contra o as River. Mas Não? contra o... Quando o Flamengo ia pegar o Grêmio, ninguém aqui estava achando que pudesse ter um problema de amarelar Sim. naquele jogo. Uhum. E não teve mesmo. Sim, E não teve mesmo. E foi um jogo, por exemplo, o jogo lá. O Flamengo jogou muito. Sem dúvida. Sim. Pra não falar a volta, né? Mas estou falando lá porque, é um jogo contra o Grêmio fora de casa. Era um jogo em que, se fosse para amarelar, era um jogo muito bom para amarelar. Sim, contra o Grêmio, era um jogo no amarelável. Olímpico, Era um né? jogo amarelável. Exatamente. E pelo contrário, o Flamengo foi superior no jogo. Mas já se falava de um Grêmio mais acostumado à decisão sul-americana do que o Flamengo, como agora se fala de novo do River Plate. Exato. Né? Tem uma mensagem aqui, professor, do Ademar de Moraes. No gol do Rafinha, a comemoração foi uma provocação para o Edmundo, no gol de 97? Foi gol contra, né? Foi gol contra. Aliás, pelo amor de Deus, falar que era para dar o gol pro Rafinha, a bola não ia Mas ele não ia pediu, passar. né? Tudo Ele bem, ele agora podia. Não, mas pedir podia também. Pediu quanto que aquele é o gol contra clássico. Seria cara vai o primeiro cortar e bota a gol bola pra dele pelo dentro, Flamengo. né? Mas se foi pro Mas ele Edmundo, foi. Foi, né? Foi. Significa, Léo? Significa. Sim. Não é, professor? Uma resposta. Mas qual a resposta ao quê? Porque o Edmundo fez uma comparação quando o Rafinha foi contratado. Antes dele ser contratado. Antes dele Não ser estavam falando da contratado. contratação, Ele era né? parecido com quem? Com o Pará. nível do Pará. O Edmundo, depois ele Depois até... ele voltou atrás, Não, o Edmundo se explicou no seguinte sentido, que foi para fazer um elogio para o Pará. Não foi para menosprezar o Rafinha. Mas Não, continua foi sem entender. Continua não fazendo frente, sentido. melhorou muito, não. Não, tudo bem, mas é que assim, só para deixar claro que o Edmundo, quando falou isso, ele falou, não quis dizer que o Rafa... Não quis menosprezar o Não quis Rafinha. menosprezar, eu quis falar que o Pará, num time acertado do Flamengo, também pode jogar bem. Foi a explicação que ele deu. Com um determinado tempo dele de Flamengo, do Rafinha no Flamengo, ele reviu a opinião. Isso, também. Tá? Mas, enfim, foi. Foi uma provocação. Foi uma provocação. Faz parte também. É do jogo. Não faz parte? Faz. Pertence? Pertence ao futebol. Então.